Zumbis numa época medieval, zumbis muito rápidos e fortes, cenas de terror muito sinistras, imagens muito bonitas. A origem da infecção zumbi de uma forma um pouco diferente a partir de uma planta. Sim, eu tô falando da série Kingdom da Netflix, que é considerada uma das melhores séries de zumbi dessa plataforma. E será que é verdade mesmo? Será que podemos considerar a melhor série de zumbis? Nesse vídeo eu vou trazer uma análise, uma explicação, uma visão minha a respeito disso e também sobre a perspectiva da terceira temporada da série. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre séries apocalípticas aí, mas no caso agora pra falar de uma da Netflix, uma bem famosa, uma bem conhecida e extremamente bem avaliada, chamada Kingdom, exatamente. Pela primeira vez eu venho avaliar ela aqui, trazer os pontos positivos e negativos também, mas claro, antes de tudo deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tá quase chegando aos 400 mil inscritos, e quando a gente atingir essa meta, vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead, sim. E tá aqui, Kingdom, muito pelo fato de eu falar direto sobre séries apocalípticas, falar muito sobre The Walking Dead, de vez ou outra falar sobre outras séries. Muita gente por muito tempo, vários meses e anos, sempre me pede pra poder falar dessa série, que em diversos lugares e nas avaliações de críticos e outras coisas, é considerada a melhor série de zumbis da Netflix. Pela diferença, pela originalidade e diversas outras coisas. Quando a série lançou eu assisti muito pouco e depois eu acabei avançando na história. E eu sempre quis arrumar um espaço pra trazer sobre isso e finalmente eu consegui, que assim, é um dos conceitos de apocalipse zumbi mais diferentes e bem mais aprofundados em história no mercado. Pra quem não sabe, né, e tá vendo pelas imagens aí, né, Kingdom é mais uma série de zumbis sul-coreana, mas que no caso foge dos padrões principalmente pela questão de época, né. Essa série basicamente se passa durante a dinastia Joseon da Coreia do Sul, que durou, né, entre um período ali de 1392 e 1897, então tem momentos nesses períodos aí, sendo a maior probabilidade de ser tudo antes de 1500. É uma época mais antiga, uma época mais medieval, a época dos samurais, uma época que a Coreia do Sul estava em conflito com o Japão e outros países, mas que aí surge um problema. E justamente como os pontos que destacam nessa série, a gente vai ponto a ponto para chegar numa conclusão, eu quero começar por essa questão de época e dificuldade. Por se tratar de uma época medieval, estamos diante de uma situação com zumbis extremamente fortes, mas que só podem ser combatidos com armas mais limitadas. Nessa época não existia muito armas de fogo, o máximo estava começando a ter pólvora ali, mas que não tinha tanto efeito. A maior parte das armas aqui são espadas, arco e flecha, esse tipo de coisa mesmo, é coisa bem medieval. Aí você imagina, né, se nos mundos atuais, com essas séries que se passam mais no presente, com armas, coisas militares e tudo mais, os mundos já caem, as pessoas já não conseguem lutar e sobreviver tanto, imagina com armas medievais somente. É muito da originalidade dessa série, a galera ter que lidar com esses zumbis, essa ameaça muito louca, com o que tem. E também, claro, né, que a origem da ameaça muito louca pode ser parecida em alguns quesitos, mas é diferente em outros. Assim, antes de a gente tocar especificamente dos zumbis, que tem muito a se falar, eu tenho que contextualizar outra coisa sobre o reinado ali. Porque não, pra quem não assistiu, não é uma série só zumbi o tempo inteiro, que só tem morte e não sei mais o que o tempo inteiro, que é outra coisa que chama muita atenção e traz muito destaque pra essa série. Literalmente, temos uma situação apresentada aqui em que temos um reinado, né, onde o rei tá doente, bem fraco, né, e tudo mais, e basicamente o filho dele, o herdeiro, começa uma missão para investigar o que é esta doença que tá surgindo, começa a trazer os mortos à vida novamente, basicamente começa a surgir essa doença e é muito estranho. Assim, no meio dessa busca dele, desse desafio e tudo mais, a gente tem muita abordagem política, muita abordagem da ganância humana. Como eu disse, não é só zumbis e hordas, tem disputas políticas de poder ali, diversas situações, inclusive na segunda temporada com a questão do herdeiro falso e outras coisas que surgem. E o ponto é, literalmente, tudo isso feito com um roteiro muito bom, né? Desenvolvimento dos personagens, óbvio, tem alguns outros ali que poderiam ter sido desenvolvidos melhor. O próprio príncipe herdeiro poderia ter um espaço maior para desenvolvimento, mas é mais a característica do personagem que é meio fechado, então é isso. E assim, pra gente poder chegar nos zumbis, eu preciso falar e tirar da frente, pra quem não assistiu. Trata-se de uma série em que existe grande probabilidade de você não se apaixonar no primeiro episódio. Existe grande probabilidade de ela não te pegar ali no início.
início, de você ter que fazer um esforço ali, ter que dar uma chance a mais, porque depois que você passar do primeiro episódio, aí engrena. Pelo menos foi essa a minha experiência. Fica a dica aí pra quem não assistiu. E mais, vamos falar sobre os zumbis, né, que é um show à parte nessa série. Literalmente eu posso dizer que a gente tem uma originalidade muito grande nesse quesito também. São sensacionais, com aspectos ali extremamente assustadores. O filtro, a fotografia da série ajuda muito, a temática também, de como é que é o fungo, de como é que eles agem melhor, onde que eles atacam mais, também torna isso tudo mais sombrio. As cenas como são montadas tornam esses zumbis muito loucos, fora que são zumbis rápidos, tá? Não é zumbis de The Walking Dead, por exemplo, que são mais lentos. Todos correm muito, são bem loucos, bem perigosos. As situações, tanto na primeira quanto na segunda temporada, contra zumbis, literalmente causam aflição de verdade, sabe? Geram aquele desespero. Às vezes não desespero, mas faz você ficar preocupado com o personagem, sabe? Se ele vai sobreviver, se não, se ele vai conseguir sair daquilo. O que eu quero dizer é que são zumbis realmente ameaçadores, apresentam ameaça. Fora que no início ali, com o passar dos episódios, né, um início de surto e tal, o nível dos zumbis vai aumentando, o número dos zumbis vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil, que sinceramente te prende, mas aí eu também preciso falar sobre a questão de origem, porque aqui também temos umas características específicas dessa história. Como que os zumbis são gerados nessa série? Sim, basicamente aqui temos, né, essa praga, né, essa doença que é chamada de praga da ressurreição ou praga vermelha, que ao longo da história vai sendo descoberto que é uma praga gerada por não um vírus, não uma bactéria, mas um fungo. Cai uma semelhançazinha aí, você pode dizer, com The Last of Us, por exemplo, também, a infecção lá é por fungo, mas tem suas diferenças grandes, porque justamente não é um fungo tão moderno ou algo do tipo, é um fungo que vem a partir de uma planta chamada flor vermelha. E essa planta que está sendo espalhada pelo país e gerando tudo isso nas pessoas. Uma planta que pela história a gente tem um conhecimento de que tem um crescimento, uma maior quantidade dela numa região específica. E basicamente a explicação é que esse fungo que vem dessa flor, ele se aloja no cérebro da pessoa, fazendo com que ela volte à vida, né, após a morte. Ele vai se multiplicando, faz bem o princípio do fungo, de ir ampliando e ampliando, tomando conta do hospedeiro, que não quer matar, ele quer controlar. Só que aí eis mais uma grande diferença e que, assim, ao mesmo tempo se assemelha muito com a raiz dos zumbis, sabe? O conceito zumbi criado lá no passado, George Romero, e aquele aprofundamento zumbi dos anos 80, anos 90, que é os zumbis terem mais força à noite. Sim, o fungo, ele fica mais ativo e tem maior capacidade de desenvolvimento à noite, tornando esses zumbis bem mais perigosos na parte da noite, no escuro. E sim, nessa série, os zumbis são mais fracos durante o dia, a capacidade deles é menor, apesar de que ainda assim, durante o dia eles são uma grande ameaça. Não é aquele conceito de zumbi que vai no sol, queima, morre na hora e tal, não faz nada, fica tudo travado o zumbi de dia. Não, eles ainda são uma ameaça, porém mais fracos do que a noite. A noite é o ápice deles. Tipo, é uma somatória de elementos sobre zumbis que a gente vê em várias séries, só que tudo junto na mesma série, criando uma originalidade no estilo ali, que é muito bom. Tudo isso somado com design de produção, né, o visual dos zumbis e outras coisas, e uma fotografia muito bonitas, fazem com que seja muito agradável assistir a série, sabe? Tudo isso na primeira e na segunda temporada, bem parecidas nesse quesito. Mas assim, uma primeira temporada que no ponto da história termina com brechas, né? O que não é ruim, tá? Não é ruim. Ela trabalha muito bem o roteiro, te gera interesse nas questões políticas, nas abordagens todas, pra você ficar ali com um monte de pergunta em aberto. Termina com mais perguntas do que respostas, justamente pra te motivar a assistir a segunda temporada. Que foi rápida, né? Também o salto da primeira pra segunda. A primeira temporada saiu em 2019, a segunda em 2020. E ainda assim, na segunda temporada a gente tem muitas respostas de aspectos da primeira, sobre liderança, sobre essas questões políticas, as questões do herdeiro, a questão da mulher lá com o herdeiro falso. Tem muita coisa que é respondida aqui, mas ainda assim a segunda temporada não responde tudo. Deixa várias coisas em aberto, na expectativa. Mas claro que a segunda temporada tem um gosto a mais e uma evolução no sentido de que apresenta pra gente um caos maior, tanto nos ataques dos zumbis, das hordas e outras coisas, como também em algo que tinha começado a ser mostrado na primeira temporada e aqui aprofunda mais, que é a vulnerabilidade das pessoas, as classes mais pobres e outras passando fome, sem ter abrigo, desesperados totalmente porque a situação tá ficando muito sinistra pra eles, os ricos se trancando dentro dos castelos, essas coisas. É interessante também dizer que a gente tem um desfecho da trama do príncipe herdeiro com o fiel escudeiro dele, que depois passa a não ser tão fiel mais. Uma trama que começou lá na primeira temporada e aqui a gente tem um desfecho emocionante pra isso, que é uma reviravolta, assim, ó, que a forma como eles fazem a história não é toda a produção de zumbi que faz isso. E além disso também, claro, a gente tem que destacar o mais chamativo, talvez, que é a apresentação da possibilidade de cura pra mordida dos zumbis, que é mostrada na questão do próprio vilão, né? Eu tô falando de uma forma um pouco por cima, trazendo alguns pontos cruciais da trama, mas é justamente pra não trazer tantos spoilers pra quem não assistiu, que eu sei que tem muita gente, e ao mesmo tempo analisar coisas que pra
quem já assistiu, que vai saber do que eu tô falando. Assim, é uma cura um pouco diferente do normal, que se for pensar é um pouco mais facilitada do que em outras produções, não precisa de vacina, de trabalho genético, não sei mais o que, é pela água, tipo de imersão ali, que faz com que os vermes saiam e outras coisas, e que abre brechas no final dessa segunda temporada, para que mais pra frente fique mais fácil, né, pela primeira vez, essa luta contra os zumbis. Porque ainda a partir da apresentação dessa cura, a gente tem umas reviravoltas muito loucas de história, inclusive a situação de um personagem importante e várias pessoas sendo curadas ao mesmo tempo de mordidas, tipo, estavam condenados à morte, né? E assim, é um final que mostra o lado bom de coração do príncipe herdeiro, mas que deu, na época, um grandíssimo gancho pra uma terceira temporada, pelo ponto de que a outra reviravolta que ainda tem, você vê que toda temporada, todo ponto tem uma reviravolta louca. Nesse caso, a reviravolta que revela pra gente a provável pessoa que estava vendendo essas plantas. A provável mulher que deve ser responsável pela praga zumbi. Tem uma pessoa que é responsável por isso. Tipo, não é algo da natureza que veio normal. Ganchozão grandão pra terceira temporada. Empolga demais. E sim, não houve uma continuação até hoje, apesar de que existem esperanças e sim, existe um lado positivo da parte dos produtores da série, caso você não saiba, pra que essa terceira temporada aconteça ainda, tá? A série não foi cancelada. Se você ouviu ou leu em algum lugar que a série foi cancelada, isso mudou completamente. Existe uma perspectiva pra isso. Se vocês quiserem, eu ainda trago um vídeo só focado nisso, sobre o que deve acontecer na terceira temporada e outros pontos. Coloque nos comentários aí. No geral, né, pra chegar na conclusão em relação ao título do vídeo, eu não consigo dizer que é a melhor série de zumbis da Netflix, porque eu não assisti todas, tem demais, mas de todas que eu já assisti várias, essa sim é a melhor. Então tá entre as melhores lá no alto. Muito diferente do comum e com um amplo desenvolvimento de roteiro e história principal. Mas e você que já assistiu? Qual que é a sua expectativa pra terceira temporada? Você que nunca assistiu, você tem vontade de assistir essa série? Tem curiosidade? Não deixem de se inscrever no canal, que eu vou trazer outros vídeos sobre essa abordagem dessas séries nesse tipo. E se quiserem, mais um vídeo atualizando mesmo sobre a continuação de Kingdom. Não esquece de ativar o sininho pra não perder notificação. E claro, deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação, pra apoiar meu trabalho e dar suporte aqui, né? No mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!